Imagine um milionário do setor de tecnologia fingindo ser pobre para um experimento social. No terceiro dia, seu cartão é recusado em um supermercado. Constrangido, ele está prestes a desistir quando uma simples faxineira se aproxima e paga suas compras com as poucas notas amassadas que tinha no bolso. Todos passamos por dificuldades, diz ela com um sorriso gentil. O que ela não sabia é que aquele pequeno gesto de bondade mudaria para sempre não apenas a vida dela, mas a de centenas de outras pessoas. E você, de onde está assistindo? Essa história real vai te emocionar. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais histórias inspiradoras como essa. O relógio digital na parede de mármore marcava exatamente 7h15 da manhã, quando Marcus Williams entrou na sala de reuniões da Williams Tech, seu império de tecnologia avaliado em bilhões de dólares. Os executivos presentes se levantaram imediatamente, como soldados em formação. O silêncio era denso, apenas quebrado pelo suave som dos sapatos italianos de Marcus deslizando pelo piso polido. "Bom dia a todos", disse ele, com sua voz grave e controlada, sem demonstrar qualquer emoção. Seus olhos azuis escuros, conhecidos por detectarem falhas em apresentações a quilômetros de distância, percorreram rapidamente os rostos tensos ao redor da mesa. "Podemos começar." Marcus tinha 42 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas que mais acrescentavam do que diminuíam sua autoridade natural. Vestia um terno azul marinho perfeitamente ajustado que custava mais do que o salário anual de muitos de seus funcionários. Na lapela, um discreto broche com o logo de sua empresa, um W estilizado que havia se tornado símbolo de inovação e, para muitos, de um capitalismo implacável. O diretor financeiro pigarreou e começou sua apresentação sobre os resultados trimestrais. Marcus ouvia com atenção superficial. Os números eram excelentes, como sempre. A Williams Tech havia mais uma vez superado todas as expectativas do mercado, suas ações atingindo um novo recorde histórico. Enquanto o executivo falava animadamente sobre o crescimento de 27% nas receitas, Marcus observava pela janela panorâmica o horizonte de São Francisco, coberto por uma névoa matinal que escondia parcialmente os prédios menores. Algo está errado, pensou Marcus, sentindo um vazio inexplicável. Não com os números. Esses estavam perfeitos. Algo dentro dele. Uma sensação que vinha crescendo há meses, talvez anos. Um vazio que nenhuma aquisição milionária ou manchete elogiosa conseguia preencher. E assim, Sr. Williams, estamos projetando um aumento de 35% nos lucros para o próximo trimestre, concluiu o CFO com um sorriso orgulhoso. Marcus assentiu mecanicamente. Obrigado, Richard. Excelente trabalho. Sua resposta automática foi recebida com sorrisos aliviados ao redor da mesa. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Não era um pensamento completamente novo, mas algo que havia considerado vagamente algumas vezes. E agora, sentado naquela sala de reuniões estéril, cercado por pessoas que temiam seu julgamento mais do que admiravam seu caráter, a ideia ganhou força e clareza. Ao final da reunião, Marcus pediu para sua assistente cancelar todos os seus compromissos da semana seguinte. Ela o olhou perplexa. Em 15 anos, ele nunca havia feito um pedido semelhante. "Está tudo bem, senhor." "Williams?" perguntou ela com genuína preocupação em sua voz. Marcus sorriu, um sorriso raro e verdadeiro que a pegou de surpresa. "Sim, Diana. Na verdade, acho que está prestes a ficar." Naquela noite, sozinho em sua cobertura de luxo com vista para a Bahia, Marcus contemplou a cidade iluminada, enquanto girava lentamente um copo de uísque de 30 anos. Os cubos de gelo tilintavam suavemente contra o cristal. No reflexo da janela, ele mal reconhecia o homem que havia se tornado, rico além da imaginação, poderoso além da medida e inexplicavelmente vazio além das palavras. Seu celular vibrou. Era uma notificação de uma revista de negócios. Marcus Williams aumenta a fortuna em 2,7 bilhões em um único dia após anúncio de nova tecnologia. Marcus bloqueou a tela e colocou o celular virado para baixo. Amanhã começaria seu experimento. Uma semana vivendo como um homem comum.
anônimo, sem acesso à sua fortuna ou privilégios. Seria capaz de se conectar novamente com a humanidade que havia perdido em sua ascensão ao topo? Ou descobriria que estava irremediavelmente distante do mundo real que sua empresa supostamente servia? Olhando para o guarda-roupa que havia separado, jeans, camisetas simples, um boné gasto e tênis comuns, Marcos sentiu algo que não experimentava há anos: medo. E, estranhamente, também uma ponta de excitação. O sol mal começava a nascer quando Marcos deixou seu apartamento de luxo, vestindo roupas que jamais usaria em seu dia a dia. O jeans ligeiramente desbotado, a camiseta cinza básica e o boné, puxado sobre os olhos, o transformavam em apenas mais um rosto na multidão. No bolso, apenas um cartão de débito carregado com o equivalente ao salário mínimo semanal e uma identidade falsa que havia providenciado para o experimento. Parado, na calçada, Marcos sentiu-se estranhamente exposto. Sem seu motorista, sem seu carro blindado de luxo, sem sua assistente verificando constantemente se tudo estava perfeito. Pela primeira vez em anos, estava sozinho, verdadeiramente sozinho. Um táxi passou e ele quase levantou a mão por reflexo, antes de se lembrar que táxis não faziam parte do orçamento de um trabalhador comum. Com um suspiro, caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, consultando o aplicativo de transporte público que havia baixado na noite anterior. Meu Deus, quando foi a última vez que peguei um ônibus? Pensou, enquanto se sentava no banco de plástico desgastado da parada. A resposta veio rapidamente: nunca. Marcus Williams, o prodígio da tecnologia, havia passado de um dormitório universitário diretamente para a lista dos bilionários mais jovens do mundo. Transporte público simplesmente não fazia parte de sua realidade. O ônibus chegou com 10 minutos de atraso, já lotado. Marcos entrou hesitante, sentindo os olhares curiosos dos passageiros que notavam seu desconforto óbvio. Pagou a passagem com o cartão e se equilibrou em um espaço minúsculo entre uma senhora com sacolas de compras e um jovem com fones de ouvido que vazavam o som estridente de alguma música. Com licença, murmurou Marcos quando o ônibus fez uma curva brusca e ele quase caiu sobre a senhora. Primeira vez no 38? Perguntou ela com um sorriso compreensivo. Segure-se firme, querido. O Rodrigo sempre faz essa curva como se estivesse em uma corrida de Fórmula 1. Marcos assentiu, agradecido pela gentileza inesperada. Era estranho. Em seu mundo, as pessoas raramente iniciavam conversas desinteressadas. Desceu em um bairro de classe média, onde havia alugado um pequeno apartamento mobiliado por uma semana. O contraste com sua cobertura era chocante. Um único cômodo com uma cozinha minúscula, um sofá-cama desgastado e um banheiro onde mal conseguia se virar. No entanto, estava limpo e bem cuidado. Um lugar perfeitamente aceitável para a maioria das pessoas. Marcos passou o primeiro dia explorando o bairro, comprando mantimentos básicos em uma mercearia local e observando. Simplesmente observando. Como as pessoas interagiam, como negociavam preços, como sorriam para desconhecidos sem motivo aparente. No supermercado, ficou paralisado diante da seção de café, comparando preços. Em sua vida normal, simplesmente pediria o melhor disponível, sem sequer olhar o valor. Agora cada centavo importava. Optou por uma marca intermediária, sentindo uma estranha satisfação ao fazer esse pequeno cálculo cotidiano. Ao retornar para o apartamento alugado, Marcos preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate e queijo ralado. Sentado sozinho à pequena mesa, pensou em quantas vezes havia jantado em restaurantes estrelados Michelin sem realmente saborear a comida, preocupado demais com negócios ou distraído por seu celular. Este macarrão básico, preparado por suas próprias mãos, tinha um sabor surpreendentemente reconfortante. Enquanto comia, Marcos percebeu que não checava seu celular, o verdadeiro, há horas. Não sentia a compulsão habitual de verificar e-mails, cotações de ações ou manchetes. Talvez este experimento seja mais necessário do que eu imaginava, murmurou para si mesmo, enquanto observava pela janela simples a vida do bairro seguindo seu curso natural. Uma família jantando no apartamento em frente.
Um casal de idosos passeando de mãos dadas. Um entregador de comida apressado em sua motocicleta, pessoas reais vivendo vidas reais. O mundo que suas tecnologias supostamente ajudavam, mas que ele havia se distanciado completamente. Naquela noite, deitado no sofá-cama desconfortável, Marcos adormeceu mais rapidamente do que em qualquer noite recente em seu colchão de designer, feito sob medida. Seu último pensamento antes de cair no sono foi uma pergunta inquietante. Quem era Marcus Williams sem sua fortuna, sem seu poder, sem sua identidade cuidadosamente construída? E mais importante ainda, seria possível voltar a ser apenas um ser humano depois de tanto tempo? O terceiro dia de seu experimento amanheceu cinzento e com uma garoa fina que parecia decidida a persistir. Marcos acordou com uma dor incômoda nas costas, cortesia do sofá-cama que agora parecia uma escolha particularmente pobre. Esfregou os olhos e olhou para o relógio. 7h45. Em sua vida normal já estaria revisando relatórios há pelo menos 1 hora. Hoje, porém, não havia reuniões de diretoria ou teleconferências internacionais. Apenas a necessidade básica de abastecer a pequena geladeira que havia esvaziado mais rápido do que esperava. Marcos tomou um café instantâneo, uma experiência que sua língua acostumada com grãos especiais protestou veementemente, e verificou o saldo em seu cartão. $47,25, murmurou franzindo a testa. Havia gastado mais do que planejava com transporte nos primeiros dias. Um erro de cálculo que uma pessoa vivendo com orçamento apertado não poderia cometer. Esta realização o incomodou mais do que gostaria de admitir. Vestindo um moletom com capuz para se proteger da chuva, Marcos caminhou até o ponto de ônibus. Ao chegar no centro da cidade, desceu próximo a um supermercado popular, daqueles onde a iluminação é forte demais e os corredores estreitos demais. O lugar estava relativamente cheio para uma manhã de terça-feira. Marcos pegou uma cesta de compras e começou a selecionar itens básicos, sempre consultando os preços. Pão, alguns legumes, ovos, macarrão, molho de tomate. Cada escolha era um pequeno exercício em economia doméstica, algo que nunca precisou praticar. Foi enquanto examinava 2 marcas diferentes de café, tentando decidir se valia a pena gastar $2 a mais por algo potencialmente bebível, que Marcos notou uma mulher de meia-idade limpando o corredor. Ela usava um uniforme azul desbotado com o logo do supermercado e movia-se com a eficiência silenciosa de quem faz o mesmo trabalho há anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e suas mãos, mesmo de longe, mostravam os sinais de trabalho árduo. O que chamou a atenção de Marcos, no entanto, foi a forma como ela sorria suavemente enquanto trabalhava, ocasionalmente, trocando algumas palavras gentis com os clientes que passavam. Havia uma dignidade em sua presença que o intrigou. Na fila do caixa, Marcos esperou pacientemente enquanto uma senhora idosa contava moedas para pagar suas compras. Observou como a caixa, uma jovem com um piercing no nariz e cabelo roxo, ajudava a senhora com gentileza, sem demonstrar a impaciência que ele podia sentir, emanando das pessoas atrás dele na fila. Quando chegou sua vez, Marcos colocou suas compras na esteira. A caixa passou os itens rapidamente, enquanto mastigava chiclete com um ritmo que coincidia perfeitamente com o bip do scanner. $49,80, anunciou ela. Marcos sentiu um arrepio gelado descer por sua espinha. Seu cartão tinha apenas $47. Como pudera ser tão descuidado? Mais importante ainda, como pessoas reais lidavam com este tipo de situação todos os dias? Acho que vou precisar devolver alguns itens, disse ele sentindo seu rosto esquentar com o constrangimento. A caixa suspirou. Quais você quer tirar? Marcos olhou para suas compras, tentando decidir o que poderia dispensar. Atrás dele, pessoas começavam a demonstrar sinais claros de impaciência, suspiros audíveis, o barulho de um pé batendo ritmadamente no chão. O senhor poderia ser mais rápido? Tenho que voltar ao trabalho, disse um homem de terno consultando ostensivamente seu relógio.
Marcos sentiu uma pontada de ironia. Quantas vezes ele mesmo havia sido aquela pessoa impaciente, irritada com qualquer mínimo atraso em sua agenda, meticulosamente planejada? Vou deixar o café e os ovos, disse finalmente, sentindo-se derrotado por um motivo que jamais teria imaginado possível em sua vida real. Foi neste momento que ela apareceu. A faxineira que havia notado anteriormente aproximou-se silenciosamente do caixa, como se tivesse observado toda a situação se desenrolar. Pode passar tudo, disse ela com uma voz suave, mas firme. Antes que Marcos pudesse protestar, ela já havia aberto uma pequena carteira de couro gasto e retirado algumas notas amassadas. Eu pago a diferença. Marcos olhou para ela atônito. Não precisa, eu posso... Todos passamos por dificuldades, filho, interrompeu ela com um sorriso gentil que iluminou seu rosto marcado pelo tempo. Amanhã será melhor. Havia algo em seus olhos, um marrom profundo e caloroso que transmitia não pena, mas solidariedade. A verdadeira solidariedade de quem conhece a luta diária. Obrigado, murmurou Marcos, sentindo algo estranho na garganta, um nó que não conseguia explicar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ela, entregando o dinheiro à caixa, que observava a cena com expressão impassível, como quem já viu de tudo na vida. Só passe adiante quando puder. Enquanto a mulher se afastava para voltar ao seu trabalho, Marcos sentiu um impulso que não conseguiu reprimir. Pegou suas sacolas e a seguiu, deixando para trás a fila e os olhares curiosos. Senhora, por favor, espere, chamou ele, alcançando-a próximo à seção de produtos de limpeza. Preciso ao menos saber seu nome. Ela parou e se virou, um pouco surpresa com sua insistência. Por um momento, Marcos temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Rosa, respondeu ela finalmente, com um pequeno sorriso. Meu nome é Rosa. Rosa, repetiu Marcos como se quisesse gravar o nome em sua memória. Eu sou Miguel, corrigiu-se rapidamente, lembrando-se de sua identidade temporária. Não sei como agradecer pelo que fez lá atrás. Rosa ajeitou o carrinho de limpeza, colocando um frasco de desinfetante no lugar correto. Seus movimentos eram precisos, resultado de anos de prática. Não precisa agradecer, Miguel. Como eu disse, todos precisamos de ajuda às vezes. Ela o observou com atenção, seus olhos revelando uma sabedoria que vinha de uma vida inteira de observação. Você não está acostumado a passar necessidade, está? Posso ver em seus olhos. A pergunta pegou Marcos desprevenido. Havia algo na percepção aguçada desta mulher que o desarmava completamente. É complicado, respondeu ele evasivo. Digamos que estou passando por um momento diferente na vida. Rosa assentiu, sem pressionar. Bem, tenho que voltar ao trabalho antes que o supervisor me veja conversando. Geraldo é um bom homem, mas tem regras estritas sobre pausas. Posso acompanhá-la enquanto trabalha? Perguntou Marcos, surpreendendo a si mesmo com a própria ousadia. Prometo não atrapalhar. Rosa hesitou por um momento, depois deu de ombros, com um pequeno sorriso. Por que não? Uma conversa torna o trabalho mais leve. Enquanto caminhavam pelos corredores, Rosa empurrando seu carrinho e ocasionalmente parando para limpar algo, Marcos a ajudava movendo produtos quando necessário. Era um trabalho simples, mas exigia mais esforço físico do que ele imaginava. Você faz isso todos os dias? Perguntou ele, observando como ela se abaixava com cuidado para limpar uma mancha no piso. 6 dias por semana, 8 horas por dia. Aqui, respondeu Rosa, endireitando-se com um pequeno gemido. E mais 4 horas à noite limpando escritórios no centro. Marcos calculou rapidamente. 12 horas de trabalho diário, 6 dias por semana. Deve ser exaustivo, comentou, sentindo uma admiração genuína crescer. O corpo se acostuma, disse ela simplesmente. Faço isso há tanto tempo que meus músculos já sabem o movimento antes do cérebro mandar a ordem. Rosa sorriu, mas Marcos notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. O difícil é quando chego em casa e ainda preciso cuidar do Lucas. Lucas? Perguntou Marcos, ajudando-a a recolocar alguns produtos na prateleira após limpar um derramamento.
O rosto de Rosa se iluminou, transformando-se completamente. Meu neto tem 16 anos e o sorriso mais lindo do mundo. Seu semblante mudou sutilmente, uma sombra passando por seus olhos. Ele nasceu com paralisia cerebral. Minha filha, Beatriz, cuidava dele enquanto eu trabalhava, mas sua voz falhou por um instante. Ela nos deixou há 5 anos, um acidente na estrada. Marcos sentiu um aperto no peito. Sinto muito. A vida segue, disse Rosa, retomando sua tarefa com a dignidade de quem carrega seus fardos sem se curvar. Sob seu peso. Agora somos só eu e ele. Lucas é um menino brilhante, sabe? Adora livros, principalmente histórias de aventura. Lê tudo o que coloco em suas mãos. E o pai dele? Só perguntou Marcos, antes de perceber que a pergunta poderia ser intrusiva. Nunca conhecemos, respondeu Rosa sem rancor. Beatriz era jovem e ele sumiu quando soube da gravidez. Algumas pessoas não estão preparadas para responsabilidades. Enquanto continuavam pelos corredores, Rosa compartilhou mais detalhes sobre sua vida. Como acordava às 5 para preparar o café da manhã e os medicamentos de Lucas antes que a cuidadora chegasse. Como economizava cada centavo para o tratamento do neto. Como sonhava em um dia poder parar de trabalhar para passar mais tempo com ele. Ele merece mais do que algumas horas cansadas de sua avó no final do dia, disse ela, com um suspiro que carregava o peso de anos de sacrifício. Tenho certeza que você é a melhor avó que ele poderia ter, respondeu Marcos, sinceramente tocado. Rosa checou o relógio simples em seu pulso. Meu intervalo é em 5 minutos. Geralmente como um sanduíche ali naquelas mesas perto da padaria. Você poderia me fazer companhia, se quiser. Marcos assentiu, sentindo uma estranha honra no convite. Seria um prazer. Enquanto Rosa guardava seus materiais de limpeza e retirava um sanduíche embrulhado em papel alumínio de sua bolsa gasta, Marcos percebeu o quão surreal era aquele momento. Ele, o homem que jantava regularmente com presidentes e CEOs das maiores empresas do mundo, sentia-se privilegiado por compartilhar um intervalo de 15 minutos com uma faxineira de supermercado. E o mais estranho de tudo, esse privilégio parecia genuíno, não uma construção intelectual ou um exercício de como vivem os outros. Havia algo sobre Rosa que o fazia querer ouvir mais, aprender mais, entender mais. Sentados na pequena mesa de plástico, com o burburinho do supermercado ao redor, Rosa ofereceu metade de seu sanduíche a Marcos. Não posso aceitar. Você já fez demais, protestou ele. Insisto, disse ela, com aquela firmeza gentil que parecia sua marca registrada. Você parece precisar mais do que eu neste momento. E enquanto Marcos aceitava relutantemente a oferta, uma pergunta inquietante se formou em sua mente. Quando foi a última vez que alguém se preocupou genuinamente com suas necessidades, sem esperar absolutamente nada em troca? De volta ao pequeno apartamento alugado, Marcos colocou as compras sobre a mesa da cozinha com um cuidado quase reverencial. Cada item agora carregava um significado diferente. Não eram apenas produtos, mas símbolos da generosidade inesperada que havia experimentado. A chuva do lado de fora havia intensificado, criando um pano de fundo, sonoro que combinava com seu estado contemplativo. Marcos abriu a janela alguns centímetros, permitindo que o cheiro de terra molhada entrasse no ambiente. Era um odor que mal notava em sua vida normal, isolado em ambientes perfeitamente climatizados. Enquanto preparava um café com o pó que Rosa havia insistido que mantivesse. Um homem precisa de um bom café para pensar direito, ela dissera. Seus pensamentos voltavam constantemente para o encontro no supermercado. O que foi aquilo? Murmurou para si mesmo, observando o líquido escuro pingar lentamente na cafeteira barata. Em seu mundo de altos executivos e investidores vorazes, gestos verdadeiramente altruístas eram raridades. Pessoas ajudavam umas às outras esperando. Retorno. Um contato futuro, uma porta aberta. Um favor recíproco. A generosidade vinha com condições invisíveis, mas sempre presentes. Rosa, porém, havia demonstrado algo diferente. Uma bondade pura, sem expectativas.
Ela nem sequer sabia seu nome verdadeiro. Não tinha ideia de quem ele realmente era ou do que poderia oferecer em troca. Havia ajudado simplesmente porque viu alguém em necessidade. E ela tem tão pouco, pensou Marcos, sentindo uma onda de vergonha ao lembrar-se das notas amassadas que ela havia tirado do bolso do uniforme. Dinheiro provavelmente economizado com dificuldade, talvez destinado a alguma necessidade do neto. Marcos pegou sua xícara e caminhou até a janela, observando a rua abaixo, onde pessoas corriam para escapar da chuva. Um homem compartilhou seu guarda-chuva com uma mulher que esperava no ponto de ônibus. Uma criança pulava alegremente nas poças d'água, enquanto sua mãe a observava com um sorriso exasperado. Pequenos momentos de humanidade acontecendo bem diante de seus olhos. Quantos deles ele havia perdido, isolado em sua torre de vidro e... Marcos pegou o celular, o verdadeiro, não o que estava usando para o experimento, e o ligou pela primeira vez desde que começara sua jornada. Imediatamente, dezenas de notificações inundaram a tela. E-mails urgentes, mensagens de sua equipe, alertas de notícias sobre as ações de sua empresa. O mundo que havia deixado para trás continuava girando em sua velocidade frenética, aparentemente incapaz de funcionar sem sua constante supervisão. Ou pelo menos era isso que todos queriam que ele acreditasse. Um e-mail em particular chamou sua atenção. Sua assistente informando que a aquisição de uma startup promissora havia sido finalizada. A negociação havia custado 375 milhões de dólares. Marcos piscou, tentando processar o número. 375 milhões. O suficiente para mudar a vida de quantas pessoas como Rosa? Quantos netos como Lucas poderiam receber tratamento adequado com uma fração desse valor? Desligou o celular novamente, sentindo-se subitamente nauseado. Não era que considerasse os negócios intrinsecamente errados. Acreditava genuinamente no poder transformador da tecnologia. Mas em algum momento do caminho, os números haviam se tornado abstrações, peças em um jogo cada vez mais distante da realidade humana que deveria servir. Sentado à mesa simples, Marcos começou a rabiscar em um caderno que havia comprado. Ideias, números, possibilidades. Se sua empresa redirecionasse apenas 1% de seus lucros anuais para iniciativas sociais bem estruturadas. As horas passaram enquanto ele escrevia furiosamente, ocasionalmente parando para tomar um gole do café que havia esfriado. Lá fora, a Ticintundias, chuva havia cessado e um tímido raio de sol começava a atravessar as nuvens. Marcos parou, olhando para as páginas cobertas com sua caligrafia precisa. Planos ambiciosos para fundações, programas de assistência, iniciativas educacionais. Tudo inspirado por um gesto simples em um supermercado comum. Amanhã, decidiu ele, fechando o caderno. Amanhã vou voltar e conversar mais com ela. Enquanto preparava um jantar simples com os ingredientes que Rosa havia, indiretamente, ajudado a comprar, Marcos percebeu que estava sorrindo sozinho pela primeira vez em muito tempo. Não o sorriso calculado que oferecia em reuniões de negócios ou eventos de gala, mas um sorriso genuíno, nascido de uma sensação que havia quase esquecido. Esperança. A esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para redescobrir sua própria humanidade. O que Rosa pensaria se soubesse quem ele realmente era? Trataria-o de forma diferente? Ou continuaria a vê-lo simplesmente como Miguel, o homem que precisava de ajuda para comprar café? A resposta para essa pergunta, Marcos percebeu, o assustava mais do que qualquer relatório financeiro negativo. Jamais poderia. Na manhã seguinte, Marcos acordou antes do alarme com uma energia que não sentia há anos. O céu havia clareado completamente após a chuva do dia anterior, e um sol brilhante entrava pelas frestas da persiana barata. Tomou um banho rápido, vestiu-se com cuidado escolhendo as roupas mais apresentáveis de seu guarda-roupa temporário e preparou um café da manhã simples. Enquanto comia, consultou as anotações feitas na noite anterior, refinando algumas ideias que haviam surgido nos momentos entre o sono e a vigília. Preciso entender melhor, murmurou para si mesmo, fechando o caderno. Não bastava ter ideias,
grandiosas baseadas em um único encontro. Se quisesse realmente fazer algo significativo, precisava de uma compreensão mais profunda da realidade que pessoas como Rosa enfrentavam diariamente. Chegou ao supermercado pouco depois das 9 horas, o coração batendo estranhamente acelerado. Seria Rosa antipática se ele aparecesse novamente? Consideraria sua presença uma intrusão. Marcos percorreu os corredores com uma cesta de compras vazia, buscando discretamente o uniforme azul familiar. Encontrou-a na seção de laticínios, limpando um refrigerador com movimentos metódicos. "Bom dia, Rosa", disse ele, aproximando-se com um sorriso hesitante. Ela se virou, surpresa momentânea, dando lugar a um sorriso de reconhecimento. "Miguel, não esperava vê-lo tão cedo novamente." Marcos hesitou, percebendo que não havia planejado uma explicação para sua volta. Precisava de mais algumas coisas. E bem, queria agradecer novamente pela ajuda de ontem. Rosa fez um gesto de dispensa com a mão. "Não foi nada, já disse." "Foi algo para mim", insistiu Marcos, sua voz mais séria do que pretendia. "Pouquíssimas pessoas fariam o que você fez." Um leve rubor coloriu as bochechas de Rosa. "Apenas fiz o que minha mãe me ensinou. Ajude quando puder, porque um dia você precisará de ajuda." Ela sorriu com uma ponta de tristeza. E ela estava certa. Marcos notou como Rosa olhava discretamente para o relógio em seu pulso. "Desculpe, estou atrapalhando o seu trabalho?" "Um pouco", admitiu ela com franqueza surpreendente. "Tenho que terminar esta sessão antes do meu intervalo às 11. "Posso ajudar?" ofereceu Marcos impulsivamente. Rosa o olhou com espanto. "Ajudar a limpar? Você?" O comentário o fez perceber como deve ter soado estranho. Um cliente oferecendo-se para ajudar na limpeza do supermercado. "Eu só pensei que 4 mãos trabalham mais rápido que 2, explicou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Rosa o estudou por um momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Finalmente, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. "Sabe de uma coisa? Por que não? Se alguém perguntar, direi que você é meu sobrinho." E assim, para o completo espanto de Marcus Williams, CEO, bilionário e uma das figuras mais poderosas do mundo corporativo, ele passou a próxima hora e meia limpando refrigeradores de supermercado ao lado de uma faxineira de meia-idade. No início, seus movimentos eram desajeitados e ineficientes. Rosa o corrigia com gentileza, mostrando a quantidade certa de produto de limpeza, o movimento circular que removia manchas com mais eficácia, como evitar desperdício de papel. "Você nunca fez isso antes, não é?" perguntou ela após observá-lo lutar com uma mancha particularmente teimosa. "É tão óbvio assim?" respondeu Marcos com um sorriso envergonhado. "Suas mãos", disse Rosa simplesmente. "Não são mãos de quem trabalha com limpeza, ou com qualquer trabalho manual, na verdade." Marcos olhou para suas próprias mãos, bem cuidadas, com unhas perfeitamente aparadas por manicures profissionais semanais. Um contraste gritante com as mãos de Rosa, marcadas por anos de trabalho árduo, com calosidades e pequenos cortes cicatrizados. "O que você faz da vida, Miguel?" perguntou Rosa enquanto passavam para o próximo refrigerador. Se não se importa que eu pergunte, claro, a pergunta que Marcos temia. Por um momento, considerou inventar uma história elaborada, mas algo na sinceridade de Rosa tornava a mentira desconfortável. "Trabalho com tecnologia", respondeu finalmente, optando por uma meia-verdade. "Estou tirando um tempo para reavaliar algumas coisas." Rosa assentiu, sem pressionar. "Às vezes precisamos dar um passo atrás para enxergar o caminho à frente com mais clareza. Foi o que fiz quando Beatriz morreu. Tirei uma semana de folga, a única que já tirei em 15 anos de trabalho, só para respirar e entender como seria a vida dali em diante. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Marcos ficou impressionado com a eficiência de Rosa, com a forma como ela transformava uma tarefa repetitiva em algo quase artístico em sua precisão. Quando o relógio marcou 11 horas, Rosa guardou os materiais de limpeza no carrinho. "Hora do intervalo. E você ganhou um sanduíche por sua ajuda." "Não precisa."
começou Marcos, mas foi interrompido pelo olhar determinado de Rosa. Insisto. Além disso, fiz 2 hoje de propósito. Ela sorriu. E havia algo em seu sorriso que sugeria que talvez tivesse esperado, ou pelo menos desejado, que ele voltasse. Na pequena área de refeições do supermercado, compartilharam um almoço simples, sanduíches de frango com maionese e alface, preparados por Rosa em sua cozinha às 5 da manhã, antes de sair para o trabalho. Como está Lucas hoje? Perguntou Marcos, lembrando-se do neto que ela havia mencionado. O rosto de Rosa se iluminou, como acontecia sempre que falava do neto. Está animado. Uma organização de caridade doou alguns livros novos para ele. Quando cheguei ontem à noite, já tinha devorado metade de um romance de aventura. Marcos sorriu, imaginando o rapaz mergulhado em histórias que o transportavam para além das limitações de seu corpo. Ele parece incrível. Ele é, confirmou Rosa, com o orgulho evidente em sua voz. Sabe, às vezes penso que a vida é estranha em suas compensações. Lucas tem tantas limitações físicas, mas sua mente voa mais alto que a de qualquer pessoa que já conheci. Enquanto Rosa falava sobre os sonhos do neto, ser escritor, criar mundos onde pessoas como ele poderiam ser heróis, Marcos sentiu uma emoção crescente em seu peito. Era uma mistura de admiração pela força dessa família e uma vergonha latente pela facilidade com que sempre teve tudo. Quando o breve intervalo chegou ao fim, Marcos ajudou Rosa a recolher os restos do almoço. Antes que ela voltasse ao trabalho, ele reuniu coragem para fazer a pergunta que havia ensaiado mentalmente. Rosa, sei que pode parecer estranho, mas eu gostaria de conhecer Lucas. Se você permitir, claro. Talvez pudesse visitar vocês, levar alguns livros para ele? A surpresa no rosto de Rosa era evidente. Por um momento, Marcos temeu ter ultrapassado algum limite invisível, ter sido presunçoso demais. Por quê? Perguntou ela finalmente, com genuína curiosidade em vez de desconfiança. Marcos hesitou, buscando palavras para expressar sentimentos que mal compreendia. Honestamente, porque acho que tenho mais a aprender com vocês dois do que vocês comigo. E porque... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Porque sua gentileza me fez acreditar que ainda existem pessoas boas neste mundo. E isso vale mais do que você imagina. Rosa o estudou longamente, seus olhos castanhos parecendo enxergar além da superfície. Finalmente, com um pequeno sorriso, ela tirou um pedaço de papel do bolso do uniforme e escreveu algo. Este é nosso endereço. Estamos em casa depois das 21 horas, quando volto do segundo emprego. Se quiser aparecer amanhã à noite, será bem-vindo, mas aviso, é um lugar simples. Marcos aceitou o papel como se fosse um tesouro precioso. Obrigado, Rosa. Significa muito para mim. Enquanto a observava voltando ao trabalho, empurrando seu carrinho de limpeza com a dignidade de uma rainha, Marcos percebeu que estava prestes a cruzar uma fronteira que jamais imaginara. De seu mundo isolado de riqueza e poder, estava prestes a entrar na realidade crua e honesta de uma família lutando contra adversidades que ele mal podia compreender. E, estranhamente, sentia-se mais nervoso com essa visita do que com qualquer reunião de bilhões de dólares que já havia conduzido. O pequeno conjunto habitacional ficava na periferia da cidade, uma área que Marcos jamais teria visitado em sua vida normal. Os prédios simples de 4 andares, pintados em tons desbotados de amarelo e azul, formavam blocos idênticos, separados por pátios modestos, onde algumas crianças ainda brincavam apesar da hora. Marcos consultou novamente o endereço no papel amassado que Rosa lhe dera. Bloco C, apartamento 302. Segurava nas mãos uma sacola com livros que havia comprado naquela tarde. Romances de aventura e fantasia que esperava que agradassem a Lucas. Havia resistido ao impulso de comprar edições caras ou raras, optando por livros que qualquer pessoa de classe média poderia adquirir sem levantar suspeitas. O elevador estava quebrado, conforme avisava um cartaz escrito à mão. Em manutenção há 3 meses. Previsão de conserto. Deus sabe. Marcos sorriu com a ironia da mensagem
e começou a subir os 3 lances de escada. O corredor do 3º andar era limpo, mas mostrava sinais claros de desgaste. Rachaduras nas paredes, lâmpadas faltando, um cheiro persistente de comida sendo preparada em diferentes apartamentos. Marcos parou diante da porta 302, decorada com um pequeno arranjo de flores artificiais. Respirou fundo e tocou a campainha. Passos apressados foram seguidos pela voz familiar de Rosa. Já vai. A porta se abriu, revelando Rosa em roupas caseiras. Calça de moletom cinza e uma blusa simples verde. Sem o uniforme do trabalho, parecia simultaneamente mais relaxada e mais cansada. "Miguel, você veio mesmo!" exclamou ela com um sorriso genuinamente surpreso. "Entre, por favor." O apartamento era pequeno, mas meticulosamente organizado. A sala conjugada com a cozinha americana tinha móveis simples e gastos pelo uso, mas tudo estava impecavelmente limpo. Algumas plantas em vasos coloridos traziam vida ao ambiente, e fotos emolduradas ocupavam uma estante modesta. "Lucas está ansioso para conhecê-lo", disse Rosa, conduzindo-o até um pequeno sofá. "Ele não. Recebe muitas visitas além dos médicos e terapeutas." "Trouxe alguns livros", disse Marcos, entregando a sacola. "Espero que ele goste." Rosa pareceu genuinamente tocada pelo gesto. "Que gentileza sua, ele vai adorar." Ela desapareceu por um corredor curto e Marcos aproveitou para observar melhor o ambiente. Nas fotografias da estante, viu uma Rosa mais jovem ao lado de uma mulher mais nova muito parecida com ela, provavelmente Beatriz, sua filha falecida. Em outras fotos, um menino em diferentes idades, sempre em uma cadeira de rodas, mas com um sorriso radiante que iluminava seu rosto. "Miguel, este é Lucas", anunciou Rosa, retornando à sala empurrando uma cadeira de rodas motorizada, onde estava sentado um adolescente magro, de cabelos escuros e olhos vivos e inteligentes. Marcos levantou-se, sentindo uma estranha reverência, diante do jovem. "Olá, Lucas, é um prazer conhecê-lo." Lucas sorriu, um sorriso torto, mas cheio de calor. Quando falou, sua voz saía com alguma dificuldade, mas suas palavras eram perfeitamente claras. "Vovó me contou que você a ajudou na limpeza do supermercado. Deve ser a primeira vez que alguém faz isso." Marcos riu, imediatamente encantado pela franqueza do rapaz. "Na verdade, ela que me ajudou. Sou péssimo em limpeza." "Trouxe livros para mim?" perguntou Lucas, olhando curiosamente para a sacola. "Lucas", repreendeu Rosa suavemente. "Onde estão? Seus modos." "Está tudo bem", assegurou Marcos, pegando a sacola. "Sim, trouxe alguns que pensei que você poderia gostar." Os olhos de Lucas se iluminaram quando Marcos retirou os livros um a um. "A Trilha dos Reis. Estive querendo ler este há meses. E Os Guardiões do Portal. Meu Deus, é a série completa." A alegria pura e sem filtros do adolescente era contagiante. Marcos sentiu um calor no peito ao ver como algo relativamente simples podia gerar tanta felicidade. "Miguel, você já jantou?" perguntou Rosa enquanto Lucas já folheava animadamente um dos livros. "Não, mas não quero incomodar", respondeu Marcos. "Bobagem. Fiz sopa de legumes e frango, tem bastante para todos", declarou ela, já se dirigindo à cozinha. "Lucas, entretenha nosso convidado enquanto termino de preparar tudo." Sozinho com o adolescente, Marcos sentiu uma momentânea incerteza sobre como proceder, mas Lucas rapidamente tomou a iniciativa. "Vovó disse que você trabalha com tecnologia." "Que tipo exatamente?" perguntou ele, colocando os livros cuidadosamente ao seu lado. Marcos hesitou. "Desenvolvimento de software, principalmente", respondeu, mantendo-se próximo à verdade sem revelar demais. "Legal", disse Lucas, seus olhos brilhando com interesse genuíno. "Eu queria aprender programação, mas os cursos online são caros e os gratuitos não são muito bons para iniciantes como eu." "Posso te recomendar alguns recursos", ofereceu Marcos, sentindo-se em terreno mais familiar. "Existem comunidades e tutoriais excelentes que não custam nada." A conversa fluiu naturalmente a partir daí. Lucas era extraordinariamente inteligente e curioso, fazendo perguntas perspicazes sobre tecnologia, literatura e o mundo em geral. Marcos ficou impressionado com a profundidade de pensamento do adolescente.
que claramente havia compensado suas limitações físicas com um desenvolvimento intelectual notável. Quando Rosa chamou para o jantar, Marcos ajudou a transferir Lucas para a cadeira na pequena mesa da cozinha, um processo que o adolescente conduziu com instruções precisas e bem-humoradas. A refeição era simples, mas deliciosa. A sopa caseira tinha um sabor reconfortante, que nenhum restaurante estrelado havia conseguido replicar em toda a experiência gastronômica de Marcos. Então, Miguel, disse Rosa, enquanto serviam-se de uma sobremesa modesta, gelatina caseira com pedaços de frutas. Você nunca nos contou o que está fazendo nesta parte da cidade. Parece perdido, se não se importa que eu diga. A pergunta pegou Marcos desprevenido. Olhou para os rostos expectantes à sua frente. Rosa com sua sabedoria tranquila, Lucas com sua curiosidade perspicaz. Sentiu que merecia algo além das meias-verdades, que havia contado até agora. Estou tentando redescobrir algo, disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Passei tanto tempo construindo uma carreira, buscando sucesso, que acho que perdi a conexão com o que realmente importa. Com pessoas reais. Um silêncio contemplativo seguiu suas palavras. É fácil se perder, disse Rosa suavemente. Acontece com todos nós, de uma forma ou de outra. Como você faz? Perguntou Marcos, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Como mantém essa bondade, essa dignidade, apesar de tudo? Rosa pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. Não é algo que eu faça conscientemente, Miguel. É apenas viver um dia de cada vez tentando fazer o melhor que posso com o que tenho. A vovó tem um lema, interveio Lucas com um sorriso carinhoso. Ela sempre diz, a vida não nos deve nada, mas devemos à vida nossa melhor versão. Marcos sentiu algo se movendo dentro dele, como se uma peça importante finalmente encontrasse seu lugar em um quebra-cabeça complexo. Estas pessoas, com tão pouco em termos materiais, pareciam ter descoberto algo que havia escapado completamente a ele, apesar de toda a sua riqueza e poder. A noite avançou com conversas simples e risos genuínos. Quando finalmente se levantou para ir embora, Marcos sentiu-se estranhamente relutante em deixar aquele pequeno apartamento que, de alguma forma, parecia mais acolhedor que sua cobertura de luxo. Na porta, Rosa o surpreendeu com um abraço rápido, mais caloroso. Volte quando quiser, Miguel. É bom para Lucas ter alguém novo para conversar. E traga mais livros, gritou Lucas da sala, arrancando risadas dos adultos. Descendo as escadas do prédio, Marcos sentia-se simultaneamente leve e pesado. Leve pelo calor humano que havia experimentado, pesado pela consciência crescente de quantas Rosas e Lucas existiam no mundo, lutando silenciosamente contra adversidades que pessoas como ele mal podiam imaginar. E pela primeira vez em anos, sentiu uma certeza absoluta. Quando seu experimento terminasse, nada seria como antes. Não poderia ser. Marcos acordou na manhã seguinte com uma clareza que não experimentava há anos. Enquanto o café preparava-se lentamente na cafeteira barata, abriu seu caderno e começou a fazer anotações frenéticas, ideias fluindo como uma torrente depois da visita à casa de Rosa. O dia passou em um borrão de atividade mental. Caminhou pelo bairro por horas, observando as pessoas com novos olhos, conversando com comerciantes locais, fazendo perguntas sobre suas lutas diárias. Almoçou em um pequeno restaurante familiar, onde a proprietária, uma senhora idosa, com mãos calejadas semelhantes às de Rosa, contou-lhe como mantinha o negócio funcionando, apesar da concorrência dos grandes estabelecimentos. No final da tarde, Marcos sentou-se em um banco no parque local, assistindo a crianças brincarem enquanto seus pais as observavam. Muitos claramente exaustos após um longo dia de trabalho, mas ainda encontrando energia para sorrir e interagir com seus filhos. Sua mente fervilhava com possibilidades. Pela primeira vez, os bilhões em sua conta bancária não pareciam apenas números abstratos ou ferramentas para gerar ainda mais riqueza. Eram recursos concretos que poderiam criar mudanças tangíveis em vidas reais. Como pude ser tão cego? Murmurou para si mesmo.
observando um pai ensinar sua filha pequena a andar de bicicleta. O homem usava um uniforme de entregador, provavelmente aproveitando uma breve pausa entre turnos para passar tempo com a criança. Voltou ao supermercado no dia seguinte, encontrando Rosa em seu horário de almoço. Ela pareceu genuinamente feliz. Em vê-lo novamente, Miguel, Lucas não parou de falar sobre você. Já devorou metade dos livros que trouxe. Marcos sorriu, sentindo uma satisfação que nenhum relatório financeiro positivo jamais havia proporcionado. Ele é um garoto incrível. Vocês dois são. Rosa fez um gesto de dispensa com a mão, mas o rubor em suas bochechas revelava que o elogio a havia tocado. Fazemos o que podemos. Rosa, disse Marcos, reunindo coragem. Posso perguntar algo pessoal? Ela assentiu, intrigada. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida, qualquer coisa, o que seria? Rosa olhou para ele com surpresa, claramente não esperando tal pergunta. Ficou em silêncio por alguns instantes, considerando seriamente. É uma pergunta difícil, disse finalmente. Muitas pessoas diriam dinheiro, e não vou mentir que facilitaria muito as coisas. Ela fez uma pausa, seus olhos perdendo o foco, por um momento. Mas acho que o que eu realmente mudaria seria tempo. Gostaria de ter mais tempo com Lucas, menos horas trabalhando e mais horas vendo-o crescer, ouvindo suas histórias, apenas, estando presente. A simplicidade e a profundidade da resposta atingiram Marcos como um golpe físico. Tempo. O recurso mais precioso e menos valorizado em seu mundo de reuniões intermináveis e prazos agressivos. E você? Perguntou Rosa, virando a mesa. O que você mudaria? Marcos não estava preparado para a pergunta ser devolvida. Eu não sei, respondeu honestamente. Até alguns dias atrás teria dito que nada, que minha vida era perfeita. E agora, pressionou Rosa suavemente, agora percebo o quanto estava errado, admitiu Marcos, sentindo uma vulnerabilidade desconfortável, mas estranhamente libertadora. Acho que mudaria minha perspectiva, minha compreensão do que realmente importa. Rosa sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida de lutas e pequenas alegrias. Então você já está mudando, não é? E isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. A conversa continuou mais leve enquanto compartilhavam o almoço simples. Quando o intervalo de Rosa terminou, Marcos fez-lhe uma última pergunta. Posso visitar vocês novamente hoje à noite? Tenho algumas ideias para ajudar Lucas com aquele interesse em programação que ele mencionou. O rosto de Rosa se iluminou. Claro que pode. Ele ficará radiante. Naquela noite, Marcos chegou ao pequeno apartamento carregando um laptop modesto que havia comprado à tarde. Não tão avançado que levantasse suspeitas, mas perfeitamente adequado para a programação básica. A expressão de absoluta surpresa e alegria no rosto de Lucas, quando entendeu que o computador era para ele, foi algo que Marcos sabia que lembraria pelo resto de sua vida. Não posso aceitar isso, protestou Rosa, visivelmente emocionada. É demais, Miguel. Por favor, insistiu Marcos, considere um investimento no futuro de Lucas. Além disso, acrescentou com um sorriso, é totalmente por interesse próprio. Preciso de alguém para testar algumas ideias de programação que tenho. Lucas já havia ligado o computador e explorava suas funcionalidades com a avidez de quem recebe água no deserto. Isso é incrível. Posso realmente aprender a programar agora. Durante as horas seguintes, Marcos deu a Lucas uma introdução, básica à programação. Impressionado com a rapidez com que o adolescente absorvia conceitos complexos, Rosa observava de longe, seus olhos marejados de lágrimas não derramadas. Uma expressão de gratidão tão profunda que fazia Marcos sentir-se simultaneamente honrado e envergonhado. Quando finalmente se despediu, já tarde da noite, Rosa o acompanhou até a porta. Não sei como agradecer, disse ela, sua voz trêmula de emoção. Nunca vi Lucas tão animado. Não precisa agradecer, respondeu Marcos, sentindo a inadequação das palavras. Vocês me deram muito mais do que eu. Poderia retribuir. No caminho de volta ao apartamento alugado, caminhando sob um céu estrelado raramente visível do alto de sua cobertura, Marcos tomou uma decisão. O experimento terminaria em 2 dias, mas sua transformação já estava completa.
A Williams Tech mudaria. Ele mudaria. O mundo, ou pelo menos uma pequena parte dele, mudaria também. A questão agora era como fazer isso de forma que honrasse verdadeiramente pessoas como Rosa e Lucas, sem transformá-los em meros símbolos ou, pior ainda, em objetos de caridade, para aplacar sua consciência recém-despertada. Era um desafio complexo, mas pela primeira vez em sua vida, Marcos sentia que estava fazendo as perguntas certas. Os 2 últimos dias do experimento passaram em um turbilhão de atividade. Marcos dividiu seu tempo entre visitas a Rosa e Lucas e longas caminhadas pela cidade, observando a vida real que acontecia ao seu redor com uma consciência aguçada que antes não possuía. Em uma dessas caminhadas, parou em uma pequena biblioteca pública. O lugar estava longe de ser impressionante. Estantes desgastadas, computadores obsoletos, móveis que haviam conhecido dias melhores. Mas o que captou sua atenção foi o grupo de crianças reunidas em um círculo no setor infantil, ouvindo atentamente enquanto uma bibliotecária idosa lia uma história com entusiasmo teatral. Marcos sentou-se discretamente no fundo da sala, observando os rostos atentos, os olhos arregalados de maravilhamento, as perguntas entusiasmadas nos momentos de pausa da narrativa. A cena o transportou instantaneamente para sua própria infância, antes da fortuna, antes da fama, quando sua mãe, uma professora primária, lia para ele todas as noites antes de dormir. Foi naquele momento, cercado por crianças desconhecidas, em uma biblioteca desgastada, que uma ideia começou a se cristalizar em sua mente. Não seria apenas sobre dinheiro, embora isso certamente faria parte. Seria sobre conexão, comunidade, dignidade, sobre reconhecer o valor intrínseco das pessoas, independentemente de sua condição financeira ou status social. Naquela noite, voltou ao apartamento de Rosa e Lucas para uma última visita, antes do término oficial de seu experimento. Levou consigo mais alguns livros para Lucas e para Rosa, um pequeno vaso de orquídeas que havia encontrado em uma floricultura local. «Flores?» perguntou Rosa com um sorriso surpreso ao abrir a porta. «Qual a ocasião?» «Gratidão», respondeu. Marcos simplesmente. «Por me deixarem entrar na vida de vocês mesmo que por pouco tempo». A expressão de Rosa se transformou em uma de leve preocupação. «Está se despedindo, Miguel?» Marcos hesitou. «De certa forma, preciso voltar ao meu trabalho, mas isso não significa um adeus permanente». Durante o jantar, assistiu com satisfação, silenciosa, enquanto Lucas mostrava orgulhosamente o que havia aprendido de programação no Zoo. Últimos dias, o adolescente já havia criado um pequeno jogo de texto e falava animadamente sobre suas ideias para futuros projetos. «Você tem talento natural para isso», comentou Marcos, genuinamente impressionado. Lucas sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. «Tudo graças a você». «Não», corrigiu Marcos com firmeza. «O talento sempre esteve aí. Você só precisava de ferramentas para expressá-lo». Mais tarde, quando Lucas já havia se recolhido para dormir, Marcos e Rosa sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando um chá de ervas que ela havia preparado. «Sabe», começou Rosa olhando para as luzes da cidade ao longe, «nos primeiros dias desconfiei de você». Marcos ergueu as sobrancelhas, surpreso. «Mesmo?» Ela assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. «Algo em você não se encaixava. A forma, como fala, como se move. Não é alguém que passa dificuldades, apesar das roupas simples e do cartão recusado». Marcos sentiu um frio na espinha. «E o que você pensou?» «Pensei muitas coisas», admitiu ela. «Que poderia ser um jornalista fazendo alguma reportagem sobre pobreza, ou talvez alguém de alguma ONG avaliando condições sociais, ou só alguém tentando encontrar seu caminho depois de uma vida privilegiada». Seus olhos encontraram os dele, perspicazes e gentis ao mesmo tempo. «Ainda não sei exatamente quem você é, Miguel, se esse for realmente seu nome. Mas sei que é uma boa pessoa, e isso é o que importa para mim. A confiança em suas palavras, a aceitação incondicional que oferecia mesmo suspeitando que ele não era completamente honesto,
tocou Marcos profundamente. Rosa, disse ele finalmente, reunindo coragem. Há algo que preciso lhe contar. Ela ergueu uma mão, interrompendo-o suavemente. Não precisa. Todos temos nossos segredos, nossas razões. O que quer que você esteja fazendo, seja quem for, trouxe alegria para Lucas. Isso é tudo o que preciso saber. Marcos engoliu em seco, emocionado com a simplicidade profunda de sua sabedoria. Prometo que nos veremos novamente. E quando isso acontecer, entenderá tudo. Rosa sorriu, aceitando a promessa sem questionamentos. Estaremos aqui. Ao deixar o apartamento pela última vez como Miguel, Marcos sentiu uma mistura complexa de emoções. Tristeza por deixar a simplicidade e autenticidade que havia encontrado ali. Ansiedade sobre os planos que estava formulando. E, predominantemente, uma determinação feroz de honrar a lição que Rosa e Lucas haviam lhe ensinado sem sequer tentar. De volta ao pequeno apartamento alugado, Marcos empacotou suas poucas posses. Amanhã voltaria a ser Marcus Williams, o bilionário do setor tecnológico. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Uma transformação que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar ou reverter. Antes de dormir, fez uma última anotação. Em seu caderno, lembrar sempre. O valor de um gesto não está em sua grandeza, mas na intenção por trás dele. Rosa me deu alguns dólares quando eu supostamente precisava. Agora, com bilhões à minha disposição, a questão é, posso retribuir com a mesma pureza de intenção? O retorno à sua vida real foi como entrar em um mundo paralelo. Marcos observou com estranhamento sua cobertura luxuosa, os armários cheios de ternos italianos caríssimos, os objetos de arte avaliados em milhões. Tudo parecia simultaneamente familiar e profundamente estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Seu assistente pessoal, Richard, demonstrou alívio visível ao vê-lo. Sr. Williams, que bom tê-lo de volta. Temos várias situações urgentes que precisam de sua atenção. A fusão com a Nextech está encontrando resistência do Conselho. As ações caíram 2% na semana passada, e há rumores de que o governo planeja uma investigação antitruste. Marcos ouviu o relatório com uma sensação de desconexão, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Quando Richard finalmente fez uma pausa, esperando instruções, Marcos simplesmente disse: cancele meus compromissos para os próximos 3 dias. E chame Diana para meu escritório, por favor. Richard o encarou com espanto mal disfarçado. Senhor, a conferência em Tóquio pode ser reagendada, interrompeu Marcos com firmeza, mas sem a frieza que normalmente caracterizava suas ordens. Preciso de tempo para planejar algo importante. Em seu escritório privativo na cobertura, com vista panorâmica para a cidade, Marcos recebeu Diana, sua assistente executiva e a pessoa mais próxima de uma confidente que tinha na empresa. Diana era uma mulher de 40 e poucos anos, eficiente e discreta, que trabalhava com ele há mais tempo que qualquer outro funcionário. Se havia alguém em quem podia confiar para o que planejava, era ela. Diana, começou ele depois que ela se sentou, o que vou lhe contar precisa permanecer absolutamente confidencial por enquanto. Ela assentiu, seu rosto profissional não demonstrando surpresa. Estava acostumada a guardar os segredos da empresa. Nas 2 horas seguintes, Marcos explicou seu experimento, o encontro com Rosa, as visitas ao apartamento dela e a transformação que havia experimentado. Diana ouviu atentamente, sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. O que pretende fazer agora? Perguntou ela quando ele finalmente terminou. Marcos sorriu, grato por ela não questionar sua sanidade ou tentar dissuadi-lo. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Usar nossa riqueza e influência para fazer diferença real na vida de pessoas reais. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Mas quero fazer isso direito, Diana. Não apenas lançar dinheiro no problema ou criar uma fundação genérica para aplacar minha consciência. Diana assentiu, compreendendo. E como posso ajudar? Primeiro, preciso que faça uma pesquisa discreta sobre Rosa Maria Oliveira e seu neto Lucas Oliveira. Quero saber tudo sobre a situação médica dele,
os custos de tratamento, a escola que frequenta, tudo. Segundo, preciso que contate nossa equipe jurídica para começar a estruturar uma fundação, algo diferente do usual, focado em tempo e dignidade, não apenas assistência financeira. Nos dias seguintes, Marcos trabalhou incansavelmente, dividindo seu tempo entre suas obrigações regulares na empresa e o desenvolvimento de seu plano. A cada nova informação que Diana trazia sobre Rosa e Lucas, sentia-se mais determinado. Lucas precisava de equipamentos médicos avançados que o plano de saúde público não cobria. Rosa tinha dívidas médicas substanciais da época em que sua filha adoecera. O apartamento onde moravam era alugado e o contrato estava prestes a vencer, com o proprietário planejando um aumento significativo. É inacreditável como eles conseguem sobreviver com tão pouco, comentou Diana enquanto revisavam os dados financeiros da família. O salário combinado dos 2 empregos de Rosa mal cobre as necessidades básicas, sem mencionar os tratamentos especiais que Lucas precisa. Marcos assentiu pensativo. E mesmo assim ela encontrou alguns dólares para ajudar um estranho no supermercado. O plano tomou forma gradualmente. Não seria apenas sobre Rosa e Lucas, embora eles seriam os primeiros beneficiários, mas sobre criar um modelo sustentável que pudesse ser replicado e expandido. Uma semana após seu retorno, Marcos convocou uma reunião extraordinária do conselho da Williams Tech. Os executivos se entreolharam com apreensão quando ele anunciou que planejava destinar 50 milhões de dólares para uma nova iniciativa social. Com todo o respeito, senhor Williams, interveio o diretor financeiro. Esse valor é substancial. Os acionistas podem questionar tal alocação de recursos sem um retorno claro. Marcos o encarou calmamente, sem a irritação que normalmente demonstraria ante tal objeção. Entendo sua preocupação, Philip, mas deixe-me perguntar algo. Qual foi nosso lucro líquido no último trimestre? 4,7 bilhões, senhor, respondeu. O CFO prontamente. E quanto doamos para causas sociais no mesmo período? O homem consultou rapidamente seus dados. Aproximadamente 15 milhões, conforme nossa política de responsabilidade corporativa. Marcos sorriu levemente. Ou seja, cerca de 0,3% de nosso lucro. Estou propondo aumentar isso para aproximadamente 1,3%, ainda bem abaixo da média do setor. De tecnologia, que é de cerca de 2,1%. O silêncio que seguiu foi eloquente. Marcos continuou. Além disso, não estou pedindo aprovação. Estou informando uma decisão. Metade desses fundos virá de minha fortuna pessoal. A reunião prosseguiu, com menos resistência depois disso. Ao final, Marcos havia obtido não apenas aceitação relutante, mas até mesmo algumas ofertas genuínas de colaboração de executivos que raramente demonstravam interesse por iniciativas sociais. Diana o encontrou no corredor após a reunião. Nunca vi o conselho ceder tão rapidamente, comentou ela com um pequeno sorriso. Você mudou, Marcos. Eles perceberam. Ele assentiu, sentindo-se mais leve do que em anos. Quando planeja o evento no supermercado? Está tudo organizado para sexta-feira, respondeu ela. A mídia foi informada sobre uma cerimônia para reconhecer heróis cotidianos da comunidade. Rosa estará trabalhando no turno habitual. Marcos sentiu um misto de ansiedade e antecipação. Em 3 dias, revelaria sua verdadeira identidade para Rosa. Como ela reagiria? Sentir-se-ia traída por sua dissimulação ou compreenderia suas razões? Mais importante ainda, aceitaria a ajuda que ele queria oferecer ou sua dignidade a faria recusar? A incerteza dessa resposta o manteve acordado naquela noite, contemplando o céu estrelado de sua cobertura e lembrando-se da simplicidade profunda do pequeno apartamento de Rosa, onde, apesar de todas as dificuldades, havia encontrado mais calor humano do que em qualquer um dos ambientes luxuosos que frequentava. A manhã da grande revelação amanheceu clara e ensolarada, como se o próprio universo aprovasse o plano de Marcos. Ele despertou a rentes do alarme, uma mistura de nervosismo e excitação tornando impossível permanecer na cama.
Enquanto seu barista pessoal preparava o café da manhã, Marcos revisava mentalmente cada detalhe dos preparativos. Diana havia garantido que tudo estivesse impecável. A mídia local estaria presente. O gerente do supermercado havia sido informado sobre o evento de reconhecimento aos funcionários. E uma equipe discreta de segurança estaria posicionada estrategicamente. O mais importante, Lucas seria trazido secretamente ao local, graças à colaboração da cuidadora que passava as manhãs com ele. O adolescente ainda não sabia sobre a verdadeira identidade de Miguel, mas havia sido informado que um amigo de sua avó planejava uma surpresa especial para ela. Marcos escolheu cuidadosamente seu traje para o dia, um terno azul marinho, de corte perfeito, discretamente elegante sem ser ostensivo. Queria parecer o Marcus Williams que o mundo conhecia, mas sem a frieza intimidadora que geralmente o acompanhava em aparições públicas. "O carro está pronto, senhor", informou seu motorista pelo interfone. "Senhorita Diana já está a caminho do local com a equipe avançada." Durante o trajeto até o supermercado, Marcos sentiu uma apreensão crescente. E se Rosa se sentisse usada, como parte de algum experimento social para aplacar a consciência de um bilionário entediado? E se ela recusasse sua ajuda, preferindo manter sua digna luta diária a aceitar o que poderia ver como caridade? "Chegamos, senhor", anunciou o motorista, interrompendo seus pensamentos ansiosos. Marcos respirou fundo, ajustou sua gravata e saiu do carro. Imediatamente, foi recebido por Diana, elegante e eficiente como sempre em seu terno cinza. "Tudo pronto", informou ela em voz baixa. "A mídia está posicionada, Lucas chegou e está esperando na sala do gerente, e Rosa está trabalhando normalmente, no setor de laticínios, sem suspeitar de nada." Marcos assentiu, sentindo seu coração acelerar. "Ela vai me odiar, Diana?" A pergunta saiu antes que pudesse contê-la, revelando uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Diana o olhou com surpresa genuína, seguida por um sorriso compreensivo. "Acho que você subestima a capacidade das pessoas de compreender intenções genuínas", respondeu ela suavemente. "Além disso, pelo que me contou sobre ela, Rosa não parece o tipo de pessoa que se deixa levar por aparências." Suas palavras ofereceram algum conforto, mas a ansiedade persistia, enquanto Marcos entrava no supermercado pela entrada dos fundos, evitando ser visto prematuramente. O gerente, um homem de meia idade visivelmente nervoso, com a presença do bilionário em seu estabelecimento modesto, o conduziu até seu escritório. Lá, Lucas esperava em sua cadeira de rodas, acompanhado por sua cuidadora. Os olhos do adolescente se arregalaram em choque ao ver Marcos em seu terno elegante, tão diferente do Miguel casual que conhecera. "Miguel?", perguntou ele, confusão evidente em sua voz. Marcos sorriu, sentindo-se estranhamente envergonhado. "Na verdade, meu nome é Marcos Lucas. Marcus Williams." O adolescente permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então sua expressão se transformou em compreensão e, surpreendentemente, em um sorriso. "O Marcus Williams? Da Williams Tech?" Quando Marcos assentiu, Lucas soltou uma risada incrédula. "Meu Deus, eu mostrei meu código horrível de iniciante para um dos maiores gênios da tecnologia do mundo?" A reação despretensiosa do garoto dissipou parte da tensão, e Marcos riu também. Seu código não era horrível. Na verdade, era impressionantemente bom para um iniciante. A conversa foi interrompida quando Diana bateu suavemente na porta. "Está na hora, senhor. Todos estão posicionados." Marcos respirou fundo, ajustou novamente sua gravata em um gesto nervoso e assentiu. "Vamos lá." O supermercado havia sido discretamente preparado para o evento. Uma pequena área próxima à entrada principal fora isolada com cordas decorativas e um modesto pódio com microfone havia sido instalado. Representantes da mídia local, alguns repórteres de jornais e 2 equipes de televisão, aguardavam com equipamentos a postos, ainda sem entender completamente o propósito do evento para o qual haviam sido convocados. Funcionários do Madison supermercado e alguns clientes curiosos haviam se reunido em torno da área, murmurando especulações sobre o que estava acontecendo. Rosa, ainda alheia a tudo,
continuava seu trabalho diligente no outro extremo da loja. Marcos posicionou-se discretamente próximo ao pódio, enquanto Diana se dirigia ao microfone. Bom dia a todos, começou ela com voz clara e profissional. Agradecemos sua presença neste evento especial, organizado pela Williams Foundation. Hoje, temos a honra de reconhecer uma heroína cotidiana, alguém que exemplifica os valores de compaixão, dignidade e generosidade que muitas vezes passam despercebidos em nossa sociedade. Um burburinho de curiosidade percorreu a pequena multidão. No fundo da loja, o gerente aproximou-se de Rosa, dizendo algo que a fez franzir o senho em confusão. Marcos observou, com o coração acelerado, enquanto Rosa era gentilmente conduzida em direção à área do evento pelo gerente. Sua expressão inicial de confusão transformou-se em choque ao ver as câmeras e a pequena multidão reunida. Quando seus olhos encontraram os de Marcos, não mais Miguel, em suas roupas simples, mas Marcus Williams em toda a sua identidade pública, ela parou abruptamente, como se tivesse atingido uma barreira invisível. O momento da verdade havia chegado. O tempo pareceu congelar, enquanto Rosa permanecia imóvel, seus olhos fixos em Marcos. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma profunda confusão, e algo que ele não conseguia decifrar completamente. Surpresa, talvez, ou um vislumbre de compreensão nascente. Diana, percebendo a tensão do momento, fez um gesto discreto para que as câmeras aguardassem. Marcos caminhou lentamente em direção a Rosa, consciente dos olhares curiosos que o seguiam, mas focado apenas na mulher que, sem saber, havia mudado sua vida. Rosa, disse ele suavemente quando chegou perto o suficiente para falar, sem ser ouvido pelos outros. Sei que isso deve parecer loucura, e você tem todo o direito de estar confusa ou até mesmo zangada. Ela o estudou por longos segundos, seus olhos perscrutando seu rosto como se buscasse o Miguel, que conhecera sob a aparência polida de Marcus Williams. Quando finalmente falou, sua voz era calma, quase resignada. Então, este é quem você realmente é. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Marcos assentiu, sentindo-se inexplicavelmente vulnerável sob seu olhar penetrante. Por quê? Reperguntou ela simplesmente, ignorando completamente o circo midiático ao redor. Precisava entender, respondeu Marcos com honestidade crua. Tinha perdido a conexão com o mundo real, com o que realmente importa. E então, você apareceu, pagando minhas compras com dinheiro que mal podia dispensar, oferecendo bondade a um completo estranho. Sua voz falhou ligeiramente. Você me ensinou mais em alguns dias do que aprendi em anos de reuniões de negócios e conferências globais. Rosa permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Antes que pudesse responder, um movimento atraiu sua atenção. Lucas, em sua cadeira de rodas, aproximava-se, guiado pela cuidadora. Lucas, exclamou Rosa, seu rosto registrando novo choque. O que você está fazendo aqui? O adolescente sorriu, um misto de excitação e nervosismo em seu rosto jovem. Surpresa. Vovó, Miguel, quer dizer Marcos, queria que eu estivesse aqui para o que quer que esteja acontecendo. Rosa olhou de volta para Marcos, uma nova expressão em seus olhos. Não mais confusão, mas uma cautela vigilante, protetora. O que exatamente está acontecendo aqui, Sr. Williams? A formalidade com que pronunciou seu nome verdadeiro foi como uma pequena punhalada. Marcos respirou fundo, reunindo coragem. Gostaria de explicar, mas ele gesticulou discretamente para as câmeras e repórteres que observavam a cena com interesse crescente. Podemos falar em particular primeiro. Prometo que depois responderei publicamente a qualquer pergunta que você tenha. Após um momento de hesitação, Rosa assentiu. Diana rapidamente os conduziu a uma pequena sala nos fundos do supermercado, a sala de descanso dos funcionários, ironicamente o mesmo local onde Marcos e Rosa haviam compartilhado seu primeiro almoço. Lucas os acompanhou, sua expressão alternando entre excitação e preocupação pela avó. Quando a porta se fechou, deixando do lado de fora o burburinho crescente da multidão, um silêncio tenso preencheu o pequeno espaço. Rosa, começou Marcos, optando por absoluta franqueza. Há uma semana, decidi fazer um experimento social.
viver como uma pessoa comum, sem acesso à minha fortuna ou privilégios, para entender melhor as realidades que a maioria das pessoas enfrenta diariamente. Ele continuou, explicando como havia planejado tudo, como seu cartão havia sido realmente recusado naquele dia, e como o gesto aparentemente simples dela havia desencadeado uma profunda transformação em sua perspectiva. Quando você me ajudou, sem conhecer minha verdadeira identidade, sem esperar nada em troca, algo mudou dentro de mim, explicou ele, sua voz carregada de emoção contida. E depois, conhecendo você e Lucas, vendo sua dignidade, sua força, sua bondade incondicional mesmo diante de tantas dificuldades, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Percebi que havia perdido algo essencial em minha busca por sucesso e riqueza. Rosa ouviu em silêncio, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. Lucas, por outro lado, observava Marcos com uma fascinação evidente. Então, foi tudo um experimento? Perguntou Rosa finalmente, sua voz baixa, mas firme. Nós fomos parte de um experimento? A pergunta atingiu Marcos como um golpe físico. Colocada daquela forma, sua ação soava manipuladora, quase cruel. Não, respondeu ele rapidamente, então moderou seu tom. No início, sim, o experimento era apenas sobre viver como uma pessoa comum, mas conhecer você, sua bondade, isso não foi planejado. Foi real. Tudo o que compartilhamos foi real. Lucas interveio, sua voz surpreendentemente madura. Vovó, acho que entendo o que ele está dizendo. É como naquele livro que li, onde o príncipe se disfarça de plebeu para entender como seu reino realmente funciona. Rosa olhou para o neto com uma mistura de surpresa e afeto. Então, voltando-se para Marcos, e agora? Por que toda essa apresentação? Perguntou ela, gesticulando na direção da porta, além da qual a mídia e os espectadores esperavam. Marcos respirou fundo. Porque quero fazer algo significativo, não apenas por você e Lucas, embora vocês sejam o catalisador, mas por muitas outras pessoas em situações semelhantes. Ele hesitou, então continuou com determinação renovada. Criei uma fundação com um fundo inicial de $50 milhões, dedicada a ajudar famílias trabalhadoras que enfrentam desafios médicos como os de vocês. Os olhos de Rosa se arregalaram ligeiramente, a magnitude do valor claramente impactante. Lucas deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa. E, continuou Marcos olhando diretamente para Rosa, gostaria que você dirigisse essa fundação. Eu? Exclamou ela completamente atônita. Mas sou apenas uma faxineira. Não sei nada sobre gerenciar fundações ou milhões de dólares. Marcos sorriu gentilmente. Você sabe o que é mais importante. Como é estar do outro lado precisando de ajuda, mas querendo manter sua dignidade. Terá toda a assistência técnica necessária, é claro, mas sua sabedoria e experiência são insubstituíveis. Rosa ficou em silêncio, visivelmente tentando processar tudo. Lucas segurou sua mão, seus olhos brilhando com emoção contida. E quanto a Lucas, continuou Marcos, virando-se para o adolescente, gostaria de oferecer cobertura completa para todos os seus tratamentos médicos e necessidades educacionais, incluindo, se você estiver interessado, um programa de mentoria em tecnologia com alguns dos melhores programadores da Williams Tech. O rosto de Lucas se iluminou com pura alegria, mas ele imediatamente olhou para a avó como se buscasse sua aprovação. Rosa permaneceu em silêncio por longos momentos, seus olhos revelando o turbilhão de emoções e pensamentos que atravessavam sua mente. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Preciso saber uma coisa, Sr. Williams. Isso é caridade? Ou é sua forma de aliviar a consciência? A pergunta direta e sem rodeios era exatamente o que Marcos esperava e temia. Mas antes que pudesse responder, Rosa continuou. Porque se for, preciso recusar. Não posso aceitar ser um projeto de redenção para alguém, não importa quão bem intencionado. Marcos a encarou, reconhecendo a dignidade feroz que o havia impressionado desde o primeiro encontro. Não é caridade, Rosa, respondeu com igual franqueza. É investimento. Investimento em pessoas que demonstraram valor inestimável, não por seu poder aquisitivo ou status social,
mas por sua humanidade fundamental. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Aqueles poucos dólares que você gastou comigo no supermercado, eles compraram algo que bilhões não poderiam. Uma lição sobre o que realmente importa. Considere isso meu retorno sobre seu investimento. Um longo silêncio seguiu suas palavras. Rosa olhou para Lucas, cujos olhos imploravam silenciosamente. Então, para a surpresa de Marcos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é bom com palavras, Sr. Williams. Imagino que isso seja útil nos negócios. Marcos, corrigiu ele suavemente. Por favor. Ela assentiu lentamente. Marcos, então. Outro momento de consideração, então. Se eu aceitar essa posição, terei condições. Não esperaria. Menos, respondeu ele, sentindo um alívio cauteloso. Primeiro, começou ela, quero independência real para a fundação. Nada de decisões tomadas por executivos em salas de reunião que nunca passaram um dia sequer preocupados com como pagar o aluguel. Marcos assentiu, impressionado com sua perspicácia. Segundo, continuou ela, quero que o dinheiro vá para onde é realmente necessário, não para prédios elegantes ou salários inflados de administradores, mas para as famílias que precisam. Absolutamente, concordou Marcos. E terceiro, concluiu Rosa, sua voz suavizando ligeiramente, quero que você se mantenha envolvido pessoalmente, não apenas como o bilionário que assina os cheques, mas como alguém que entende por que isso importa. Marcos sentiu uma emoção inesperada, subindo por sua garganta. Prometo, disse simplesmente. Lucas, que havia observado o intercâmbio com atenção silenciosa, finalmente falou. Isso significa que aceitamos? Rosa olhou para o neto, seu rosto suavizando com o amor evidente que sentia por ele. Depois de um momento, voltou-se para Marcos e assentiu. Sim, aceitamos. O alívio que Marcos sentiu foi tão intenso que quase o deixou tonto. Sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em contextos profissionais. Obrigado, disse ele, com simplicidade sincera. Agora, está pronta para enfrentar as câmeras? Rosa ajeitou o uniforme, passou a mão pelo cabelo em um gesto automático e assentiu com determinação recém-encontrada. Pronta como nunca estarei. Quando a porta se abriu e eles emergiram, Rosa, caminhando ao lado de Marcos, com Lucas seguindo logo atrás, o burburinho da multidão aumentou perceptivelmente. Flashes de câmeras dispararam, captando o momento em que uma faxineira de supermercado e um dos homens mais ricos do mundo caminhavam lado a lado, unidos por algo mais profundo que circunstâncias sociais ou econômicas. Era a hora da grande revelação. O burburinho da multidão diminuiu quando Marcos se aproximou do microfone, com Rosa ao seu lado, e Lucas posicionado próximo a eles. Os flashes das câmeras continuavam disparando incessantemente, capturando o momento inusitado. O bilionário da tecnologia ao lado da faxineira de supermercado, ambos com expressões solenes. Bom dia a todos, começou Marcos, sua voz amplificada pelo sistema de som. Agradeço por estarem aqui nesta manhã. Muitos de vocês provavelmente estão se perguntando o que exatamente está acontecendo. Ele fez uma pausa, olhando brevemente para Rosa, que permanecia ereta e digna em seu uniforme de trabalho. Há uma semana, tomei uma decisão que muitos considerariam excêntrica ou mesmo insensata. Decidi viver como uma pessoa comum, sem acesso à minha fortuna, sem privilégios, sem identidade pública. Queria entender, verdadeiramente entender, as realidades que a maioria das pessoas enfrenta diariamente. Murmúrios de interesse percorreram a audiência e Marcos notou os repórteres inclinando-se ligeiramente para frente, subitamente muito mais interessados. No terceiro dia desse experimento, encontrei-me neste mesmo supermercado tentando pagar compras básicas com um cartão que foi recusado. Marcos sorriu levemente, lembrando-se do momento. Foi então que conheci Rosa Oliveira. Ele gesticulou respeitosamente para Rosa, que corou ligeiramente sob a atenção repentina. Alguns de seus colegas de trabalho olhavam-na com espanto, claramente tentando processar como a quieta faxineira havia se tornado o centro de tal evento.
Rosa não me conhecia. Para ela, eu era apenas um homem em dificuldades. Sem hesitar, sem esperar reconhecimento ou recompensa, ela pagou minhas compras com o dinheiro que havia economizado duramente. Marcos fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Uma repórter na primeira fileira parecia especialmente tocada, discretamente enxugando uma lágrima. O que Rosa não sabia era que aquele simples ato de bondade havia impactado alguém que poderia, teoricamente, comprar o supermercado inteiro. Mas naquele momento, descobri algo que nenhuma fortuna poderia comprar: a genuína compaixão humana, oferecida sem expectativa de retorno. Rosa olhava para frente, sua expressão serena apesar da situação surreal. Marcos continuou. Nos dias seguintes, conheci melhor Rosa e seu neto Lucas, um jovem notável com paralisia cerebral. Ele gesticulou carinhosamente para Lucas, que sorriu timidamente para as câmeras. Vi de perto a luta diária deles, Rosa trabalhando 2 empregos para sustentar o neto, sem nunca perder sua dignidade ou bondade. Lucas enfrentando limitações físicas com uma mente brilhante e espírito indomável. Marcos respirou fundo, sentindo uma emoção genuína que raramente demonstrava em público. O que aprendi com eles, nenhuma universidade de elite poderia ensinar, nenhum conselho administrativo poderia transmitir, nenhuma fortuna poderia revelar. Aprendi sobre resiliência, dignidade e a verdadeira natureza da generosidade. Ele fez uma pausa, virando-se ligeiramente para encarar Rosa diretamente. Rosa, seu gesto aparentemente pequeno, alguns dólares gastos em um estranho, desencadeou algo muito maior. Hoje, tenho o privilégio de anunciar a criação da Fundação Oliveira, com um fundo inicial de 50 milhões de dólares, dedicada a apoiar famílias trabalhadoras que enfrentam desafios médicos semelhantes aos seus. Exclamações audíveis surgiram da plateia. Rosa permaneceu surpreendentemente composta, embora seus olhos brilhassem com emoção contida. E, continuou Marcos, não posso imaginar ninguém melhor para liderar esta fundação do que a própria Rosa Oliveira. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os olhos de Rosa se arregalaram em genuíno choque, apesar da conversa prévia nos bastidores. Era uma coisa discutir a ideia em privado, outra completamente diferente, ouvir o anúncio feito publicamente. Além disso, prosseguiu Marcos, sua voz agora carregada de emoção, a fundação se comprometerá a cobrir integralmente todas as despesas médicas e educacionais de Lucas pelo resto de sua vida, bem como de outros jovens em situações semelhantes. Lucas, que até então mantivera uma compostura surpreendente, não conseguiu conter as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto. Um dos repórteres, visivelmente emocionado, abandonou sua postura profissional e começou a aplaudir. Em segundos o aplauso propagou-se pela multidão, crescendo em intensidade. Marcos ergueu a mão, pedindo silêncio para concluir. Esta não é uma história sobre caridade ou filantropia convencional. É uma história sobre reciprocidade humana em sua forma mais pura. Rosa me deu algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma lição de humanidade quando eu mais precisava. Ele se virou estendendo a mão para Rosa, convidando-a a se aproximar do microfone. Rosa gostaria de dizer algumas palavras. Por um momento tenso, todos se perguntaram se a mulher tímida conseguiria falar diante de tantas câmeras e olhares atentos. Rosa hesitou, olhando brevemente para Lucas, que assentiu encorajadoramente. Ela deu um passo à frente, ajeitando nervosamente o uniforme antes de se aproximar do microfone. Sua voz falhou ligeiramente, e ela pigarreou. Não sou boa com discursos. Nunca imaginei estar em uma situação como esta. Sua voz inicialmente trêmula ganhou firmeza enquanto continuava. Quando ajudei Miguel, quero dizer Marcos, naquele dia não fiz nada especial. Fiz apenas o que minha mãe me ensinou, o que qualquer pessoa decente faria. Não imaginava que ele fosse... Ela gesticulou vagamente na direção de Marcos, provocando alguns risos compreensivos da plateia. A vida nem sempre foi fácil para mim e para Lucas. Desde que perdi minha filha, tem sido uma luta diária.
Sua voz embargou momentaneamente, mas ela continuou com determinação. Mas nunca permiti que as dificuldades endurecessem meu coração. Minha mãe sempre dizia que quanto menos temos, mais importante é compartilhar. Ela olhou diretamente para Marcos, uma emoção crua em seus olhos. Quando o senhor Marcos veio à nossa casa, compartilhou nossa comida simples, conversou com Lucas como se ele fosse qualquer outro adolescente, não um menino em cadeira de rodas. Isso significou mais para nós do que qualquer dinheiro poderia expressar. Rosa fez uma pausa, visivelmente reunindo coragem para suas próximas palavras. Não sei se serei uma boa diretora de fundação. Nunca administrei nada além de uma casa com orçamento apertado. Mas sei o que significa precisar de ajuda e não ter a quem recorrer. Sei o que significa escolher entre remédios e aluguel. E prometo que, enquanto eu estiver no comando, esta fundação verá as pessoas além de suas necessidades, com a dignidade que todos merecem. A simplicidade eloquente de suas palavras tocou a todos. Vários jornalistas escreviam furiosamente, captando cada palavra. Lucas aproximou-se, posicionando sua cadeira ao lado da avó. Marcos completou o círculo, os três formando uma imagem poderosa que as câmeras não perderam. O bilionário, a faxineira e o adolescente em cadeira de rodas, unidos por algo que transcendia suas circunstâncias. Os detalhes completos da Fundação Oliveira serão divulgados nas próximas semanas, concluiu Marcos. Mas o princípio fundamental já está estabelecido: reconhecer a dignidade inerente a cada pessoa e criar oportunidades reais de transformação, inspirados pelo exemplo extraordinário de uma mulher comum que demonstrou bondade excepcional. Quando os três se afastaram do microfone, a multidão irrompeu em aplausos. Funcionários do supermercado, muitos dos quais trabalhavam com Rosa há anos sem conhecer completamente sua história, aproximaram-se para abraçá-la. Repórteres aglomeraram-se, ansiosos por mais detalhes. Em meio ao tumulto, Rosa buscou a mão de Marcos e a apertou firmemente. Quando ele se inclinou, ela sussurrou palavras que apenas ele poderia ouvir. Obrigada por não me transformar em uma história de caridade, mas em uma parceira. Seus olhos, marejados, mas determinados, refletiam uma emoção complexa. Gratidão, sim, mas também uma resolução feroz de honrar a confiança depositada nela. Naquele momento, sob as luzes brilhantes e cercados por câmeras e testemunhas, algo profundo e inominável passou entre eles. Um reconhecimento mútuo de que ambos haviam sido transformados irrevogavelmente por um encontro fortuito em um corredor de supermercado, e de que a verdadeira jornada estava apenas começando. 6 meses depois, a sede da Fundação Oliveira ocupava um andar inteiro de um prédio comercial no centro da cidade. O espaço era moderno, mas acolhedor, deliberadamente projetado para fazer visitantes de todas as classes sociais sentirem-se confortáveis. Rosa caminhava pelos corredores com uma confiança que teria surpreendido sua versão de 6 meses atrás. Vestia roupas simples, mas elegantes. Ainda insistia em manter um guarda-roupa modesto, apesar de seu novo salário generoso. Seu cabelo, antes sempre preso em um coque prático, agora emoldurava seu rosto em um corte que realçava seus traços. Bom dia, Dona Rosa, cumprimentou a recepcionista com um sorriso caloroso. O Sr. Williams já chegou para a reunião. Está na sala de conferências com a equipe. Rosa assentiu, retribuindo o sorriso. Obrigada, Mariana. Lucas virá mais tarde? Sim, depois da fisioterapia. Disse que tem novidades sobre o aplicativo. Com um aceno de agradecimento, Rosa seguiu para a sala de conferências. Através das paredes de vidro, podia ver Marcos conversando animadamente com a equipe multidisciplinar da Fundação. Assistentes sociais, médicos, especialistas em educação e tecnologia. Ao entrar, Marcos interrompeu-se e sorriu. Aquele sorriso genuíno que agora aparecia com frequência, tão diferente da expressão controlada que costumava exibir nas fotos corporativas. Rosa, estávamos justamente discutindo os resultados do primeiro semestre. São extraordinários. Ela tomou seu lugar à cabeceira da mesa, uma posição que inicialmente a deixava desconfortável, mas que agora ocupava com naturalidade.
Transição de faxineira para diretora executiva não havia sido fácil. Mas sua inteligência natural e perspectiva única revelaram-se ativos inestimáveis. Bom dia a todos, cumprimentou ela, observando os rostos ao redor da mesa. Pessoas que, meses atrás, jamais teriam considerado suas opiniões relevantes e que agora a tratavam com respeito genuíno. Vamos aos números. Uma jovem analista de dados projetou gráficos na tela da parede. Em apenas 6 meses, a Fundação Oliveira atendeu 327 famílias, proporcionando assistência médica especializada para 189 crianças e adolescentes com necessidades especiais. Além disso, o programa de capacitação profissional já permitiu que 42 cuidadores conseguissem empregos mais flexíveis e bem remunerados. Rosa assentiu, satisfeita, mas não complacente. E as listas de espera? Ainda longas, admitiu a analista. A demanda superou todas as nossas projeções. Marcos interveio. Isso nos leva ao próximo tópico. A Williams Tech decidiu triplicar sua contribuição anual para a fundação. E mais 5 empresas do setor tecnológico manifestaram interesse em parcerias substantivas. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Rosa, no entanto, permaneceu pensativa. Números são importantes, disse ela finalmente. Mas gostaria de compartilhar algo além das estatísticas. Todos se voltaram para ela com atenção. Mesmo após meses trabalhando juntos, a equipe ainda se surpreendia com a sabedoria prática que Rosa frequentemente oferecia. Ontem, visitei a família Pereira. A filha deles, Gabriela, recebeu um dos nossos equipamentos de mobilidade adaptada. A mãe me mostrou um vídeo da primeira vez que Gabriela conseguiu ir sozinha ao banheiro, sem ajuda. Rosa fez uma pausa, emoção genuína em sua voz. O orgulho no rosto daquela menina, a dignidade que sentiu. Isso não aparece em nenhum gráfico, mas é o verdadeiro impacto do nosso trabalho. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. Marcos observava Rosa com admiração mal disfarçada. Em 6 meses, ela havia aprendido a linguagem dos relatórios e planilhas sem perder a conexão com a humanidade que motivava todo o projeto. A reunião prosseguiu com discussões sobre novos programas e desafios. Quando terminou, a maioria da equipe se dispersou, deixando apenas Marcos e Rosa na sala. Você transformou completamente esta fundação, comentou ele, recostando-se em sua cadeira. É algo muito além do que imaginei inicialmente. Rosa sorriu, um sorriso que agora vinha com mais facilidade. Tive um bom professor sobre como pensar grande. E eu tive uma professora melhor ainda sobre como manter os pés no chão, retrucou. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que ultrapassaram as barreiras de formalidade e encontraram respeito mútuo genuíno. Como está Lucas? Perguntou Marcos finalmente. O rosto de Rosa se iluminou como sempre acontecia quando falava do neto. Florescendo. A nova cadeira motorizada deu a ele uma independência que nunca teve. E o programa de mentoria com sua equipe, isso é tecnologia. Ela balançou a cabeça maravilhada. Ele desenvolveu um aplicativo que ajuda outras pessoas com paralisia cerebral a se comunicarem. Está testando a versão beta com alguns pacientes da fundação. Ele tem uma mente brilhante, comentou Marcos. Meus engenheiros dizem que ele pensa em soluções que nenhum deles considerou. E o mais importante, acrescentou Rosa, ele tem um propósito agora. Não é mais apenas um receptor de ajuda, está criando ferramentas para ajudar outros. Isso mudou completamente sua autoestima. Marcos assentiu, compreendendo perfeitamente. Essa é a verdadeira transformação que buscávamos, não é? Não apenas fornecer recursos, mas devolver às pessoas o controle sobre suas próprias vidas. Exatamente. Rosa consultou seu relógio. Falando nisso, tenho uma reunião com o conselho escolar em meia hora. Estamos tentando implementar um programa inclusivo nas escolas públicas do distrito. Marcos levantou-se junto com ela. Rosa, disse ele, subitamente sério, quero que saiba que a Williams Tech está mudando fundamentalmente nossa abordagem de responsabilidade social corporativa baseada no modelo da fundação. Estamos implementando políticas de contratação inclusiva,
criando tecnologias específicas para pessoas com deficiência e repensando toda a nossa estrutura de benefícios para funcionários com dependentes que necessitam de cuidados especiais. Rosa o encarou surpresa com a intensidade de suas palavras. Aquele gesto seu naquele dia no supermercado, continuou ele, não afetou apenas minha vida pessoal. Está transformando a cultura de uma empresa inteira, que por sua vez influencia outras empresas do setor. Uma pedra lançada em um lago, murmurou Rosa, criando ondas que se espalham além do que podemos ver. Exatamente, concordou Marcos. E o mais extraordinário é que você provavelmente nem pensou 2 vezes antes de ajudar um estranho naquele dia. Rosa sorriu, um sorriso que misturava doçura e sagacidade. Na verdade, pensei sim. Pensei, esse rapaz parece completamente perdido. Provavelmente nunca passou dificuldade na vida. Mas então lembrei que todos merecemos um pouco de gentileza, especialmente quando estamos vulneráveis. Marcos riu, apreciando sua honestidade característica. E eu sou eternamente grato por essa conclusão. Eles caminharam juntos até o elevador, conversando sobre os próximos projetos da fundação. No saguão do prédio, encontraram Lucas chegando manobrando habilmente sua nova cadeira motorizada. "Vovó Marcos!" exclamou ele, seus olhos brilhando de excitação. O aplicativo passou em todos os testes. A equipe de desenvolvimento disse que podemos lançar a versão oficial no próximo mês. Rosa abraçou o neto, orgulho transbordando em seu rosto. "Isso é maravilhoso, querido." Marcos apertou o ombro de Lucas com genuíno afeto. "Sabia que você conseguiria. Estamos ansiosos para ver o impacto que terá." Enquanto os 3 conversavam animadamente sobre o futuro do aplicativo, foram momentaneamente interrompidos pela chegada de uma família, pai, mãe e uma menina de aproximadamente 10 anos em uma cadeira de rodas. Rosa imediatamente se adiantou para recebê-los. "Vocês devem ser a família Mendes. Estávamos esperando por vocês." A mãe assentiu nervosamente, claramente intimidada pelo ambiente elegante do prédio. A menina na cadeira de rodas olhava ao redor com olhos curiosos e ansiosos. "Este é o Lucas", apresentou Rosa, indicando o neto. "Ele vai mostrar a vocês como funcionam os programas da fundação. E este", ela gesticulou para Marcos, "é um amigo que trabalha conosco." Marcos, compreendendo intuitivamente a abordagem de Rosa, estendeu a mão para cumprimentar a família sem mencionar seu sobrenome ou posição. O pai apertou sua mão com a firmeza de quem está acostumado ao trabalho manual, sem fazer ideia de que estava cumprimentando um dos homens mais ricos do mundo. "Sofia tem sonhado com esta visita há semanas", disse a mãe, acariciando os cabelos da filha. "Desde que soubemos que ela poderia receber uma cadeira adaptada como a de Lucas", a menina olhou timidamente para Lucas, que sorriu de volta e aproximou sua cadeira da dela. "Quer ver o que minha cadeira consegue fazer?" perguntou. Ele gentilmente. "Aposto que logo você estará pilotando a sua própria melhor do que eu." O rosto da menina se iluminou com essa perspectiva, e Lucas começou a demonstrar os recursos de sua cadeira motorizada, estabelecendo imediatamente uma conexão que nenhum adulto poderia facilitar. Rosa observou a cena com lágrimas contidas nos olhos. Quando se virou para Marcos, encontrou igualmente emocionado. "Isso", disse ela suavemente, "é o que realmente importa, não é? Não os milhões, não os números nos relatórios, mas estes momentos. Uma criança mostrando à outra que um futuro diferente é possível." Marcos assentiu, incapaz de falar por um momento. Finalmente encontrou sua voz. "Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? O fato de que você sempre soube instintivamente o que levei décadas e bilhões para compreender." Rosa balançou a cabeça, discordando gentilmente. "Não é questão de inteligência ou educação, Marcos. É questão de perspectiva. Algumas lições só se aprendem vivendo certas experiências. Ou tendo professores extraordinários", acrescentou ele. Eles observaram em silêncio enquanto Lucas mostrava a Sofia como manobrar entre obstáculos, a menina rindo com genuína alegria, provavelmente pela primeira vez em muito tempo. Os pais assistiam com expressões de esperança cautelosa. O tipo de esperança que nasce quando se vislumbra um futuro melhor,
após anos de portas fechadas. Preciso ir, disse Rosa finalmente consultando seu relógio. Aquela reunião com o conselho escolar? Claro, respondeu Marcos. Jantamos na sexta como planejado? Lucas mencionou que quer mostrar os novos recursos do aplicativo. Sem falta, confirmou ela. E desta vez eu cozinho. Nada de restaurantes caros. Marcos sorriu aceitando a condição. Seus pratos são melhores mesmo. Enquanto Rosa se aproximava para despedir-se da família Mendes, Marcos a observou. A postura confiante, a gentileza natural com que colocava a mãe nervosa à vontade, a forma como se abaixava para falar diretamente com Sofia, ao nível dos olhos da menina. Pensou na Rosa que havia conhecido naquele dia no supermercado. A mesma essência, a mesma dignidade fundamental, apenas em circunstâncias diferentes. E refletiu sobre como um único momento de conexão humana genuína havia desencadeado uma transformação que continuava a se expandir em círculos cada vez mais amplos. A Williams Tech havia mudado. Ele havia mudado. Rosa e Lucas haviam mudado. E através da Fundação Oliveira, centenas de famílias estavam experimentando suas próprias transformações. Tudo porque, em um dia comum, em um supermercado comum, uma mulher comum havia demonstrado uma bondade extraordinária. Enquanto Marcos observava Rosa, conduzindo a família Mendes para o elevador, Lucas ao lado deles, conversando animadamente com Sofia, uma certeza cristalina se formou em sua mente. No final, não são os grandes gestos que definem nossa humanidade, mas os pequenos momentos de genuína conexão. E talvez, refletiu ele, essa tenha sido a lição mais valiosa de todas, que às vezes o gesto aparentemente mais simples pode conter o poder de transformar não apenas uma vida, mas todo um mundo de possibilidades. Até sexta, chamou Rosa, acenando antes que as portas do elevador se fechassem. Marcos acenou de volta, um sorriso sereno em seu rosto. Até sexta, respondeu ele, não apenas para Rosa, mas para o futuro que estavam construindo juntos. Um futuro onde o valor de um gesto não seria medido em dólares, mas no impacto que causa no coração das pessoas.